23. Morte e desenvolvimento humano. Um cavaleiro e seu escudeiro voltam das cruzadas. Os pais estão assolados pela peste. Eles se encontram com a morte e o cavaleiro faz um trato com ela. Enquanto conseguir contê-la numa partida de xadrez, sua vida será poupada. Na viagem pela terra natal, encontram artistas, fanáticos, ladrões, patifes, mas por toda parte a presença da morte, empenhada em ganhar o jogo por meios ilícitos e ilícitos. No fim, todos menos os artistas são arrebatados por ela. Hipnose do filme O Sétimo Selo. Página 124. Desde os tempos remotos, o homem se intriga com a morte e busca vencê-la. A partir da consciência de sua mortalidade, de sua finitude, o homem tenta encontrar meios para conseguir a vida eterna, ou melhor, a juventude eterna. A imortalidade, por outro lado, também é alvo de heróis artistas, dentre outros. Outras formas de lidar com a morte podem ser os mecanismos de defesa, negação, deslocamento, racionalização. E há pessoas que já estão mortas, estando vivas, e é chamada morte em vida. Ao nascer, já se morre um pouco. Quando, por exemplo, a mãe se afasta, a morte é concebida como ausência, perda e separação. Para a criança, definir a morte é algo complexo, porque ao mesmo tempo em que ela percebe o não movimento, a possibilidade de reversão está presente. Tal fantasia também está no imaginário de outras pessoas. Exemplo disso são jovens ou adolescentes que tentam o suicídio acreditando poder morrer só um pouco. Somente entre 5 e 7 anos a criança entende que a morte é irreversível, que uma pessoa, animal ou flor não voltarão a viver e percebem também que ela é universal. À medida que a criança cresce, seus animais, alguns parentes e mesmo os amigos morrem. Na televisão, a violência, o sangue e a morte estão evidenciados e passa-se a conviver com a ideia de que a morte só ocorre com outro. Outro fator presente na infância é o sentimento de culpa pela morte do outro, ao vincular seus desejos à morte de fato. Para muitos adultos, isso também acontece, mas no plano emocional do que no racional. Os adolescentes se sentem fortes e distantes da morte. Para eles, a morte dos amigos em acidentes, o uso indevido de drogas, entre outros, representa o fracasso, a fraqueza, a imperícia. No entanto, se nessa fase ela parece estar tão distante, eles a desafiam constantemente à morte. No início da discussão sobre a morte, encontra-se uma parte da sinopse do filme O Sétimo Selo, de Ingmar Bergman. Assista o filme e em seguida relacione a trama aos conceitos abordados por Kovacs, 2002, sobre a morte. Na fase adulta, alguns motivos de morte são os ataques cardíacos fulminantes. Na fase seguinte, no balanço de ganhos e perdas, emerge a possibilidade de minha morte, que neste momento pode engendrar a ressignificação da vida. Na terceira idade, com as perdas corporais, financeiras, separações, dentre outras, há que se fazer uma escolha? A ênfase será na vida ou na morte? Segundo Kovacs, 2002, a morte, numa perspectiva biológica, é o fim da existência e não da matéria. E do ponto de vista da medicina, é uma interrupção completa e definitiva das funções vitais. Algumas pessoas já viveram situações muito próximas da morte e relataram questões como sensação de paz, experiência extracorpórea, encontros com seres iluminados. Muitas pessoas buscam na experiência religiosa uma forma de obter um conforto maior para lidar com a morte, vista como finitude. O processo de luto. Quando esse tópico de estudo é iniciado, as reações variam entre a repulsa e o humor. As piadinhas aparecem entre elas. Morte? Credo! Vamos pular essa parte? Ou a próxima aula será no cemitério, será? Tanto em uma reação como na outra, evidencia-se a ansiedade diante da morte. É muito interessante notar a gama de sentimentos que esse tema provoca. Aliás, essas reações não são inéditas. Embora a morte seja a única garantia da existência na história da humanidade, nos mitos, nas fábulas, lendas e épicas, sempre aparece o desejo e a busca do homem pela imortalidade. Paradoxalmente, a vida é permeada por muitas mortes. A morte de um ente querido, outras mortes em vida, como separações, doenças, situações limite, transição das diferentes fases do ciclo vital e eventos específicos.
traumáticos, como viagens, casamento, nascimento de filho, mudança de emprego, entre outros. Se por um lado a morte se associa com sentimentos como dor, tristeza, medo, perda, ruptura, por outro lado, permite que a pessoa entre em contato com a sua potência, capacidade de amar, de se vincular e estar vivo. Além disso, pode ser também que a possibilidade de transformação e da morte façam emergir uma nova vida, como por exemplo ocorre na transição entre a infância e a adolescência. Como foi estudado, o adolescente tem que elaborar uma série de lutos. É um processo doloroso, mas dele emerge uma nova possibilidade de ser no mundo. Outro aspecto interessante é que muitas vezes a maioria das pessoas descreve a morte como inesperadas, porém não há certeza maior do que a da morte, o que pode levar à compreensão de que o da palavra esperado, inesperado, nesse caso talvez não seja tão procedente. O grande historiador francês Philippe Ares, mencionado por Kovacs 2002, descreveu várias representações da morte: morte domada, morte de si mesmo, vida no cadáver ou vida na morte, morte do outro, morte invertida. A morte domada, em que há o lamento da vida, a busca do perdão dos companheiros e a absolvição sacramental, o medo com que vem após a morte, inferno, castigo eterno, entre outros, caracterizam a morte de si mesmo. Com o avanço da medicina, emergem questões como os segredos da vida e da morte do cadáver, que providencia matéria-prima para alguns remédios, fertiliza a terra e transmite vida, e a chamada vida no cadáver ou vida na morte. A morte do outro representa a possibilidade de evasão, liberação, fuga para o além, mas também a ruptura insuportável e a separação. E no mundo contemporâneo temos a morte invertida. É a morte como fato que não deve ser percebido, é vergonhoso e representa o fracasso. O luto é entendido como um processo que congrega uma série de reações diante de uma perda. Segundo Bowlby, 1984, o processo de luto contempla 4 fases. Fase do torpor ou aturdimento, choque, fase de saudade e busca da figura perdida, fase de desorganização, desespero, fase de alguma organização.